Olá, começamos mais um AgroTalk hoje. O meu convidado é José Luiz Tejon, que vai falar um pouco para a gente sobre as perspectivas para o agronegócio neste ano de 2020. Olá, Tejon, muito obrigada por aceitar o convite aqui do AgroTalk. É um prazer receber você aqui neste podcast. Obrigado, o prazer é meu aí com vocês, aí, Climatempo, AgroTalk. Estamos juntos. Ô, Tejon, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco melhor você e seu trabalho, se apresente para a gente, por gentileza. Bom, atualmente eu tenho um programa de mestrado na França, lá em Nantes, lá com a Audencia Business School. Dou aula lá um mês com alunos internacionais, eles vêm ao Brasil aqui com a FECAP. Esse trabalho acadêmico, trabalho de conferência, livros, consultoria. E fui executivo da Jato, da Grosseries, também do Jornal Estado de São Paulo. Mundo acadêmico, mundo executivo, consultorias. Eu sou responsável pelo conteúdo também de um congresso que está fazendo um sucesso enorme, que é o Congresso Nacional das Mulheres, do Agro, enfim, uma atividade bastante dinâmica aí. Sim. Tejon, eu te convidei para esse podcast porque eu queria bater um papo contigo sobre o agro de 2020. Vamos iniciar uma nova década e eu queria saber sobre o ponto de vista de pessoas, gestão e governança no agro, o que a gente pode esperar para 2020? Bom, o mundo está num processo muito grande de transformações, né? E hoje se assume, e em Harvard, o professor Ray Goldberg, que é o fundador e o criador do conceito de agribusiness, nascido lá nos anos 50, hoje o professor Ray Goldberg trata do assunto do agronegócio como um assunto de saúde, mundo de saúde, uma busca do consumidor por segurança e também uma era que a gente vai viver intensamente de desconfianças. Existe uma era de desconfiança com relação à ciência, tecnologia, aplicação da ciência, meio ambiente, sustentabilidade, muitas bandeiras, né, de todos os pontos, críticas ao setor agroindustrial, de alimento industrializado, ou seja, um processo muito grande de desinformação, de comunicação, uma guerra comunicacional e um ambiente de desconfiança. Em função disso, mais do que nunca, você usou a palavra gestão e governança do agro é fundamento para essa próxima década. Teremos então uma era diferente e a gente não pode esquecer dos novos gestores que estão surgindo, que são esses gestores do futuro. Você tem conversado, eu sei, durante suas palestras, suas consultorias e dentro dos eventos que você também coordena, e recentemente, em 2019, tivemos um evento grande para esses jovens do agro. Como que você está observando aí esse pulo desses novos gestores aí para esse início de nova década? Os executivos dessa nova década serão cobrados não mais somente por resultados financeiros, pelo valor das suas ações de uma maneira pontual e específica. Eles serão cobrados também por responsabilidade social corporativa, por sustentabilidade, e entraremos numa era de valorização não mais do que os americanos chamam de shortismos, ou seja, cobranças a cada 3 ou 4 meses, e isso definindo o valor de um executivo. Nós vamos ver um valor mais voltado a um longo prazo, a uma busca de rentabilidade e lucro sustentável a longo prazo e grande ênfase exatamente na competência desse executivo, não só para administrar sua empresa dentro do sistema do agro, mas o quanto que ele tem talentos para atuar ao longo de toda a cadeia produtiva que vai desde a originação, muitas vezes antes da originação, em suporte e apoio à ciência, à tecnologia, e chega até o cidadão, o consumidor final. Então, esse executivo novo do agronegócio, um ser humano com uma capacidade necessária, muito mais holística, muito mais de sistema, muito mais de gestão e de governança de fatores que não estão exclusivamente sobre o seu domínio. Portanto,
alguém que tem que se preparar desde cedo para as incertezas, para as imperfeições, para as discussões, para atuar em ambientes de associativismo, não é? De relações de diplomacia corporativa a nível global, mundial. Então, é um ser, mulher, homem, não importa, um ser que tem que ser preparado para uma visão planetária e com consciência de que na Terra você tem 7 bilhões e 600 milhões de pessoas e desse montante, desse número, 5 bilhões deles vivem numa faixa de pobreza para miséria extrema. Então, os executivos da próxima década serão, nas empresas privadas, também cobrados por essa visão. Ultimamente a gente vem reparando que esses novos gestores do agro, eles voltaram para suas cidades, né? Muitos deles saíram do Brasil, foram estudar fora, foram adquirir conhecimento, e hoje a gente vê o retorno desse jovem para a sua cidade natal, de volta para casa. Na geração do pai desse novo gestor, eles tiveram um trabalho com relação à tecnologia das máquinas no campo, né? Então, esse pai fez a revolução das máquinas no campo, a mão de obra foi cessada, né, naquele momento, porque as máquinas entraram no campo, e o filho deste pai agora chega de volta à fazenda para tornar essa fazenda um negócio, uma empresa. Quais as expectativas para a agropecuária brasileira, no seu ponto de vista, para 2020? O que esse jovem vai enfrentar com relação à gestão e governança? Porque a gente observa que a revolução da tecnologia das máquinas no campo já foram feitas. Esse novo sucessor do agronegócio, ele tem um outro objetivo já mais ligado à parte de administrativa de gestão. Ele, agora falando então do dentro da porteira, né, especificamente da agropecuária, porque quando a gente fala agronegócio é um sistema maior do que a agropecuária. Falando da agropecuária em si, as máquinas se transformam em robôs hoje. Então você precisa necessariamente de uma visão desse novo gestor, numa visão de um mundo digital, de um mundo de lidar com informações, com decisões que são tomadas não mais como o pai tomava antigamente. Você esperava uma safra praticamente para fazer alterações e mudanças, porque você só ia coletar parte dos dados, das informações, depois que a safra terminasse, etc. Então, você tinha quase que um ajuste de procedimentos, isso nos bons produtores, um ajuste de procedimentos a cada ano, a cada safra. Agora, você tem isso num momento instantâneo, né? Você pode hoje, na pecuária, não mais administrar uma boiada, administrar boi a boi, ganho de peso animal a animal, através do mundo digital, das balanças digitais e do database, da organização de todas essas informações. Então, você precisa compreender isso. Se você não gosta de mexer com isso, se é algo que não está na sua vocação, no seu dom, não é um fim de mundo. Você pode terceirizar, você vai ter gente nas revendas, nas cooperativas, que aliás estão fazendo cooperativas um ótimo trabalho de desenvolvimento dos seus cooperados nesse campo do mundo digital. Você terceiriza, você contrata, vai ter uma facilidade grande também de consultores terceirizados para fazer essas análises, passar para você o que é descoberto a cada análise de dado, e você vai tomar decisão, porque nem todo mundo tem o talento, a vocação de ficar todo dia lá olhando essas coisas. Então, um bom gestor vai gostar da ideia de ver isso e deverá ter necessariamente um recurso humano especializado para ficar toda hora em cima desse terminal, analisando os dados. Não é mais
ao longo de um dia por dia, é a todo instante. Sim. Você sabe agora exatamente o que está acontecendo com o seu pulverizador neste momento em que ele está aplicando ou está parado. Tejão, então vamos dar uma dica para esse novo gestor. O que significa ser um líder nos dias atuais? Compreender esse mundo complexo, que ele é muito maior do que uma pessoa pode sozinho tomar conta. Você mexe com fatores de genética, de administração, de clima, não é? Onde Sim. você está muito envolvida, que era um fator incontrolável até pouco tempo atrás, e que agora você tem condições de colocar o clima também a serviço, né? De aspectos controláveis de uma fazenda. Então, você tem aspectos de economia, aspectos de relações de compra e venda, é muita coisa em volta de um produtor, de uma produtora rural contemporânea. Então, essa pessoa precisa ter essa visão, essa compreensão de que ela necessita recursos humanos, ela necessita ter pessoas especializadas ao seu lado, consultores, e nesse campo da reunião dos sistemas, do mundo de TI, né, de tecnologia da informação, precisa ter isso com naturalidade, não é mais nenhum absurdo. E ao contrário de achar que isso nossa, que problema, que dificuldade, muito ao contrário. Isso vai permitir que muita gente que não teria talvez o dom e o talento de ser um grande produtor, à moda antiga, que a pessoa tinha que ser simplesmente olímpica, espetacular, vai permitir que muita gente progrida, porque essa inteligência artificial vai trabalhar a serviço dele. Então, ele vai ver aquilo que ele não iria ver. Ele vai ver aquilo que somente uma pessoa muito especial enxergaria na sua fazenda, utilizando todo esse aparato, essa coisa incrível de tecnologias que já estão aí à disposição. E vale aqui um alerta, um grande alerta. Você tem à sua disposição um mundo que te permite ver o que você não via antes, um mundo digital fantástico. Porém, 80% da tecnologia antiga, gerada já há 40 anos atrás, ela ainda é mal usada no campo. Então, você tem imperfeições no plantio direto, imperfeições na regulagem de máquinas, imperfeição na análise de solo, você tem muita imperfeição de conhecimentos que já estão aí há 40, 50 anos. Então, aí tem uma bela pororoca. Um mundo tecnológico moderno e, ao mesmo tempo, um atraso ainda considerável. Ainda a gente registra um problema de comunicação muito grande, né? Dentro de todos os segmentos do mercado. A gente observa que, às vezes, o conhecimento está ali há mais de anos, como você comentou, mas, às vezes, não chega até a pessoa diretamente. Ser criativo, então, para esse nosso início de nova década, ainda vai ser aí um fator principal. E ter humildade. Você tem um vizinho que é muito melhor do que você, vai lá aprender com ele. Aprenda com o pessoal que está na sua frente. Sim. Tejon, eu queria entrar um pouco no assunto sobre o PIB do Brasil, São Paulo, e a gente observa que o papel do agro dentro do PIB brasileiro é bem expressivo. Qual a sua opinião para os próximos anos? Agora em 2020 também, podemos contar aí com o agronegócio colaborando com esse PIB? Você vem conversando com várias pessoas da área de economia no Brasil. O que você traz para a gente aí de novo? Bom, esse tema é o tema que eu considero o mais importante hoje, porque sem crescimento você não tem a chance de lutar contra a desigualdade. Então, crescimento e luta contra a desigualdade é fundamento para a sociedade dos próximos 20 anos na Terra. E, nesse sentido, eu queria aqui até aproveitar e deixar a minha indignação. A minha indignação está no seguinte ponto: o PIB do planeta Terra é de cerca, agora, indo para o próximo ano, de 100 trilhões de dólares.
Esse é o tamanho do PIB planetário. O PIB dos Estados Unidos é de 20 trilhões de dólares. O PIB da China é de 15 trilhões de dólares. O PIB do Brasil, agora com a taxa do dólar a R$ 4, está em torno de 1,8 trilhão de dólares. Quando você olha o Brasil, quando você anda pelo Brasil, quando você vê todas as realidades e potencialidades brasileiras, primeira indignação. Eu, se fosse presidente da República, diria, eu não aceito um PIB do Brasil menor do que 4 trilhões de dólares. Porque o Brasil tem todas as condições de dobrar de tamanho na sua economia. E não dobra de tamanho por quê? Por incompetência e por uma falta de visão, de ousadia, de implantar na sociedade brasileira esta condição. O Brasil precisa ser um PIB de 4 trilhões de dólares. E ainda eu diria, é pouco. O Brasil tem dimensão, tem poder, tem condição para ser um país de 8, 9, 10 trilhões. Mas fiquemos em dobrar. Se eu quero dobrar e preciso dobrar o PIB do Brasil para a dignidade dos brasileiros, necessariamente eu tenho que multiplicar o tamanho do agribusiness, no mínimo a curto prazo, por 2. Se eu não multiplico o tamanho do agribusiness brasileiro, que é na casa de 400, 500 bilhões de dólares, também dependendo da taxa do dólar, por 5 anos, 6 anos, para 1 trilhão de dólares, eu não tenho condição de iniciar este crescimento do PIB do Brasil. Porque o PIB do agribusiness, pelas contas que estão sendo feitas hoje, representa 22, 25% do PIB. Esta conta está mal feita. É uma conta antiga, é uma conta que não computa, por exemplo, tudo isso que uma Climatempo está envolvida. Não aparece na conta. Tem muita coisa que não aparece na conta, coisas modernas que não aparecem na conta. Na minha conta, o tamanho do impacto direto do agribusiness no PIB é de 35% dele. E esse direto resulta em outro tanto indireto, que é em tudo que acontece na sociedade de todo o interior do Brasil, que é envolvido a partir da base da massa econômica que é gerada e originada nos campos. Agroindústria, serviços e tudo isso que envolve profissionais liberais, escritórios de contabilidade, advocacia, etc. Portanto, este segmento inteiro, direta e indiretamente, ele tem um poder de impacto de, no mínimo, 70% da economia brasileira. E qual é a outra massa? A outra massa econômica de fundamento que o Brasil tem? O Brasil tem petróleo, o Brasil tem minério, e o Brasil descobriu o agribusiness. Portanto, para que a gente possa dobrar o PIB de tamanho, nós temos que dobrar imediatamente o tamanho do PIB do agribusiness, porque é ele que vai levar capilaridade, distribuição, atração de novas ciências, novas tecnologias e, fundamentalmente, acesso a negócios, a mercados internacionais, os quais nós ainda nem arranhamos e que podemos arranhar. Então, ficamos falando muito da soja, falando muito das carnes, que crescemos e tem aí uma meritocracia fantástica, empreendedores que levaram nossa área de aves, de suínos, da bovinocultura onde chegou, temos um trabalho interessante em citros, etanol, temos algumas coisas muito ricas, mas nós estamos muito longe de levar a nossa agroindústria brasileira com valor agregado a uma série de mercados. A nossa situação em frutas é ridícula, inadmissível. Um país que é o terceiro maior produtor de frutas do planeta Terra, ele só vende para o exterior 2%. Portanto, nós temos uma realidade, eu digo realidade, porque eu não gosto da palavra potencial, temos uma realidade instalada que, se gerenciada e governada, nós temos condição, sim, de duplicar o tamanho do agro em 5, 6 anos. E isso é condição vital para objetivarmos a dignidade do povo brasileiro com um PIB que não é esse PIB ridículo pelo tamanho que é o Brasil. Sim. Mas a gente observou que em 2019 vem sendo criado um diálogo bem construtivo por parte
da nossa ministra Tereza Cristina com relação à cadeia do agronegócio. Você não acredita que a gente possa avançar nesse diálogo com a sociedade, com as indústrias e com os parceiros internacionais para a gente alavancar esse agro brasileiro? Nós precisamos integrar a indústria brasileira na visão do agro, porque o agronegócio não é só agropecuária. Então, algumas coisas me deixam assim um pouco intrigado. Você tem um problema da carne fraca. Ele não aconteceu no campo, ele aconteceu na indústria. E aí eu faço uma pergunta. Por que é o ministro da Agricultura que tem que falar sobre isso? Seria o ministro da Indústria e Comércio. Então, eu acho que nós temos aí uma necessidade de integração do que significa agribusiness. Muita gente não compreende ainda o que significa agribusiness. E nós tivemos um valor bruto da produção agropecuária indo para 617 bilhões de reais agora. O faturamento da indústria de alimentos e bebidas do Brasil é da casa de 670 bi. Portanto, falamos da indústria de alimentos e bebidas, 670 bilhões. Falamos de todo o comércio de varejo de alimentos e food service, que é da faixa de 530 bilhões. A gente fala muito de agropecuária. O assunto de agribusiness, você pode não ter um pé de café e ser o maior agribusiness de café do mundo, como é o caso da Alemanha. Então, nós temos muita coisa aqui para desenvolvermos num raciocínio de visão de comércio, de serviços, de indústria, e isso tudo reunido é que vai permitir o dobrar o tamanho do PIB do agro, né? Agora, a cidade de São Paulo é a maior cidade de agribusiness do Brasil. Não planta nada, mas é aqui que você está, um clima-tempo, é aqui que estão as trades, é aqui que estão as grandes áreas de logística, os sistemas financeiros. Quando você reúne o faturamento da cadeia de agribusiness, você teria necessariamente, São Paulo é a cidade número 1. Então, nós temos que construir um diálogo muito mais inteligente, como os americanos, os holandeses, os alemães têm. E isso significa entender que o nosso progresso dependerá muito da capacidade de construção de valor a partir desta coisa genial que o Brasil descobriu, que é produzir, sim, em situação tropical. Eu queria agora falar um pouco de marketing dentro do agronegócio. Observamos em 2019 uma importância muito massiva do marketing para as empresas, né, do agronegócio. O marketing dentro do agro, neste início de uma nova década, nós vamos ver o marketing mais aguçado, mais intrínseco dentro das empresas? Você acha que o marketing vai perpetuar aí para 2020? Porque a gente observa que a gente está ficando cada vez mais digital. É isso que vai acontecer em 2020? Bom, aí novamente, precisamos basicamente entender o que é marketing. Marketing não é sinônimo de mídia. Marketing não é sinônimo de comunicação, marketing não é sinônimo de vendas, marketing é uma filosofia de administração que você coloca no centro da sua empresa, tendo as percepções, desejos, vontades, angústias, muitas não percebidas pelos seres humanos. Então, um cara como Steve Jobs dizia, o consumidor não tem tempo para saber o que quer. Alexandre Costa, meu querido amigo, aluno da Cacau Show, dizia, olha, o consumidor não tem tempo para saber o que quer. Portanto, marketing é uma filosofia de design, de criação, então, compreender que é uma filosofia de administração. Com relação às mídias continuam existindo e cada mídia continua com a sua importância e o seu poder. A mídia digital é mais uma mídia que permite uma ação de marketing direto, interativa, moderna e baratíssima. Não é nada diferente do que nós estudávamos em marketing direto quando não tínhamos o mundo da internet. O mundo era feito por telefone, era feito por cartas, etc. Havia um mundo do marketing muito mais difícil do que é hoje. Então, o mundo digital, a interatividade, a internet, a YouTube, tudo isso é ferramenta
importante no mundo da comunicação, mas ela não anula de forma alguma o jornal, a revista, a televisão, a rádio, né? Não anula, é um sistema e um meio. O que eu vejo? Muita gente encantada pelo nome marketing digital. Esse nome é um nome errado do ponto de vista teórico. Não existe marketing, eu posso falar marketing digital se a minha empresa é uma companhia digital, então ok. Eu tenho uma filosofia de administração de uma empresa que eu estou no setor de vender produtos e serviços digitais. Mas se eu sou uma agroindústria, ou se eu sou uma revenda, uma cooperativa, eu não tenho marketing digital, eu tenho marketing. Mundo digital, um instrumento que eu preciso saber usar, sim, mas isso não resolve os problemas, porque se usar a comunicação interativa digital resolvesse o problema de sucesso de tudo no planeta, bilhões de pessoas seriam estupidamente bem-sucedidas, e não é verdade. Então, a consciência é, marketing é uma filosofia de administração, que envolve a decisão que eu tomo de genética, a decisão que eu tomo com relação à contabilidade, a decisão que eu tomo com relação à minha visão de lucros e perdas, uma visão filosófica de administrar. E depois você tem as ativações de marketing. Na ativação, uma delas muito específica e pontual, é a utilização desta mídia nova, que é o mundo interativo, permite fazer Big Data, permite ter database marketing, permite muita coisa inteligente, porque ela está instantaneamente me dando feedback, o que no passado eu não conseguia obter. O feedback era lento. Para eu ter feedback das minhas ações demorava muito. Agora eu tenho ali. Porém, muito cuidado. Existe também uma grande falta de confiança neste mundo que acabou ficando tomado, como o próprio Berners-Lee, o fundador, o criador da internet, está dizendo, olha, foi tomado por um bando de maluco e passou a usar essa mídia para um monte de fake news, para um monte de desinformações, para um monte de porcarias. Então, nós vamos ver também, neste mundo das mídias digitais, organizações com reputação, e nessas organizações com reputação, eu vou ter um resultado muito melhor da minha ação digital e fugir das ilusões de que basta eu ter o meu portal, basta eu fazer as minhas ações, basta eu comprar palavras no Google, que isso resolve minha vida. Eu terei muito mais êxito atuando via um portal Climatempo, um portal Estadão, um portal Jovem Pan, do que com essas as ilusões de que vou resolver a minha vida através de medidas exclusivamente de uma mídia só. E o pessoal ainda comete o outro grave erro. Não discute criação, não discute mensagem, não discute conteúdo, não discute a reputação do emissor. Ou seja, temos muita coisa também para a gente aprofundar nessa mídia, que é, sim, maravilhosa e que permite, sim, gestão como a gente não podia fazer antes. Um monte de coisas boas, mas cuidado, né? Cuidado com as utopias. Antigamente, né, Tejão, eu fazendo aqui um parênteses, a gente observava nas empresas que o marketing, quando entrava dentro de uma empresa, era um departamento novo, e às vezes quando a empresa precisava fazer alguma modificação, ou a conta não fechou, o marketing era o departamento que era o primeiro, as pessoas eram as primeiras a serem demitidas, né? Eu não sei se você lembra desse episódio, né, dessas histórias que a gente ouviu no passado. Hoje em dia a gente já vê uma coisa diferente, a gente observa o marketing dentro das empresas trabalhando como essa ferramenta que você mencionou, uma ferramenta administrativa. O que a gente observa também dentro desse papel do marketing nesse último ano de 2019 eu percebi algo voltado para essa insegurança na comunicação desse marketing. A gente viu muita gente falando besteira em vários meios de comunicação ou no seu próprio meio de comunicação através dessas redes digitais. E a gente, você falou da era da desconfiança, então a gente observa que cada vez mais a gente precisa ter uma comunicação clara com o nosso cliente ou com o público de uma forma em geral, a população, mas a gente precisa também
buscar fontes de credibilidade e que nos tragam segurança, porque você mesmo relatou aí em 2019, muitas pessoas não tendo noção do que está falando e não buscam a informação correta. Estou clara? Muito importante o que você está falando. E comunicação tem fórmula, né? Fórmula que não foi inventada agora, fórmula de McLuhan, fórmula. E um fundamento inicial, primeiro da comunicação, está na letra E da fórmula, que é do emissor. Se o emissor não tiver reputação, credibilidade, você já destrói todo o processo que vem a seguir. Você tem o emissor, a mensagem, o decodificador da mensagem, a mídia e o receptor. Agora, se o E do emissor não tem reputação, tudo que acontece a seguir serve contra ele. E no mundo esse digital, que é um mundo absolutamente interativo e que permite que todo mundo se manifeste, as categorias detratoras usam imediatamente qualquer mensagem que este emissor não credenciado esteja fazendo como o principal ponto de alavanca para destruir a própria mensagem. Então, é isso mesmo. A qualidade da reputação, da consistência do E, do emissor, define tudo. E aí uma coisa muito interessante, tem coisas que, se eu precisar fazer uma comunicação, eu tenho que primeiro desconfiar se eu sou a pessoa, a entidade que deve assinar isso. Caso contrário, por melhor que seja o que eu estou falando, por maior verdade que eu possa estar falando, se este emissor não está adequado aos filtros do receptor ao qual eu me destino, não importa a tua mensagem, você está errado. E, João, você teve um último livro aí que você lançou. Eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre esse livro, porque depois eu vou te fazer uma pergunta sobre ele. Conta para a gente um pouco do que esse livro fala. Eu acho que o último de agribusiness foi um livro, Marketing Agribusiness, que já tem uns 4, 5 anos. Eu acho que você deve estar falando desse meu último livro, que é Guerreiros Não Nascem Prontos, né? Acho que Exato. seja desse. Então, é um livro em que a gente chegou a uma conclusão tanto quanto óbvia, né? Que a gente nunca está definitivamente preparado e que nós somos o resultado de um aprender constante. E, nesse caso, eu estudei alguns exemplos famosos, outros exemplos não famosos, e encontrei em todos esses assuntos, em todas essas pessoas, situações, empresas que deram resultados ótimos, eu encontrei ali gente que foi preparada para aquilo, e muitas vezes sem saber que estava sendo preparada para aquilo. Então, guerreiro não nasce pronto significa eu me transformo na qualidade dos seres humanos com quem eu convivo e na minha inteligência de abertura para aprender, aprender e aprender. Tomando como base isso que você comentou do livro agora, eu queria te fazer uma pergunta para você deixar aqui para os nossos ouvintes. Deixe para a gente 3 exemplos de estratégia que possam ensinar aí para quem está nos ouvindo muita coisa que pode ajudar a ser feita em 2020. Bom, acho que uma delas que eu admiro muito é as pessoas observarem cooperativas que são bem-sucedidas. Cooperativas que ultrapassaram o tempo, que tem mais de 40, 50, 60 anos, prestarem atenção nessas cooperativas, em como elas estão sendo lideradas e no trabalho do cooperativismo. O trabalho do cooperativismo é um trabalho que significará para os próximos 40 anos o melhor modelo de negócios do planeta, porque nós precisamos atuar fortemente contra a pobreza, a miséria. O empreendedor isolado, um percentual pequeno consegue progredir. O empreendedor no movimento cooperativista, de uma cooperativa bem liderada, a grande maioria consegue progredir. Então, isso é algo que eu destacaria para as pessoas observarem com uma visão
curiosa e de estudos. Outro ponto, nós vamos assistir cada vez mais a sociedade civil organizada responsável pelo desenvolvimento da sociedade. Então, queria também deixar aqui um exemplo que eu considero muito rico nesse sentido, que é o RenovaBio. RenovaBio, que é uma evolução do ponto de vista de uma visão estratégica de todo o mundo, do universo do biocombustível brasileiro, ele foi criado numa integração entre pessoas da sociedade civil, consultores muito inteligentes como Plínio e com participação e atração de elementos do governo, elementos positivos do governo. O governo não tem só gente ruim, tem gente boa. Então, a sociedade civil organizada compete a ela buscar as alianças corretas a nível de governo e estabelecerem projetos e planos, como é o caso RenovaBio. Outra coisa importante que eu deixaria também como destaque, aliás, é até tema do meu último comentário de hoje na Jovem Pan, é o seguinte: a ciência e a tecnologia, para serem vendidas para o produtor rural, precisará também ser assimilada e comprada pelo cliente do produtor rural. Ou seja, se você está na área de sementes, se você está na área de máquina, na área de irrigação, na área de micronutriente, na área de defensivos, fertilizantes, você vai precisar explicar para a população qual é o benefício, qual é a vantagem, qual é o elo que aquilo sendo usado na produção de alimentos lá no campo impacta na sua segurança, na sua saúde e na sua vida. Então, destacaria no Brasil a necessidade que os setores todos de sementes, de tecnologia, precisam desenvolver diálogo com a sociedade urbana, com o cliente do agricultor, não só no Brasil, mas onde nós temos mercados e vendemos. E um exemplo interessante foi do setor de fertilizantes. O setor de fertilizantes é o maior setor econômico do antes da porteira, né, o maior faturamento. O Brasil é muito dependente de fertilizantes pela condição das nossas terras tropicais fracas. Este pessoal desenvolveu uma ideia chamada NPV, Nutrientes para a Vida, e dialoga com o cidadão aqui da cidade, mostrando que quanto mais bem nutrida é uma planta no campo, mais impacto positivo isso tem na saúde dele. E também, quanto mais bem nutrida é uma planta, mais ela resiste e você diminui também o aspecto do desperdício, que é outra conta gigantesca e horrível no setor de alimentos. Então, diálogo com a sociedade consumidora, sociedade civil organizada articulando projetos, por exemplo, o RenovaBio, e um olhar importante sobre o movimento cooperativista bem liderado e bem sucedido. Muito bem. Tejão, então a gente vai caminhando aqui para o final desse podcast e eu queria que você deixasse para os nossos ouvintes uma mensagem aí para a cadeia do agro do que vem aí para 2020 e como podemos aprender mais, com mais humildade e seguir aí diante do ano de 2020, esperando aí desmistificar alguns assuntos fake news na mídia, mas ter cuidado também com segurança, saúde, discutindo muito esse assunto em 2020. Qual que é o seu recado? Eu espero que essa visão nova da bioeconomia, aliás, o Ministério de Ciência e Tecnologia está fazendo um bom trabalho com relação a isso, que esse assunto da bioeconomia floresça, porque ele é um elemento que pode, sim, contribuir muito para aquilo que nós conversamos agora há pouco. Crescimento do PIB do Brasil e crescimento do PIB do agronegócio em coisas que são invisíveis, mas que podem ser tangibilizadas. Eu acho que o Brasil, do ponto de vista das coisas que nós estamos fazendo hoje, continuará bem com as carnes, pescado. O mundo da proteína do peixe deverá crescer muito, os ovos, uma oportunidade imensa em todo o setor da fruticultura brasileira, que exporta 600 milhões de dólares, é muito pouco. A fruticultura brasileira tem que exportar 10 bilhões de dólares, não 600. Então, teremos muitas oportunidades. E por quê?
Não podemos mais ficar dependendo só de meia dúzia de commodities e de meia dúzia de mercados. Seremos obrigados e forçados, sim, a uma análise de todas as cadeias produtivas brasileiras, do abacate, do A do abacate, ao Z do zebu, identificando oportunidades de crescimento e acesso ao mercado. E, nesse sentido, você mencionou a ministra Tereza Cristina, e quero deixar aqui, sim, também meus parabéns a ela, porque ela atua muito inteligentemente com essa visão e tem sido uma grande embaixadora, tem sido uma pessoa, eu diria, prêmio maior da ministra, vendas. Ela é a grande vendedora, né, do Brasil, e o Brasil precisa. Não esqueça, os americanos têm o Donald Trump, um vendedor daquele de botar pé na porta, vendedor hard sell. Ou seja, cuidado, aquele vendedor é poderoso. Nós precisamos também aprender cada vez mais a vender o Brasil e, sem dúvida, dobrar o PIB brasileiro e dobrar o tamanho do agro brasileiro. Tejon, eu agradeço a sua participação aqui no AgroTalk, o podcast agro da Climatempo. Vou deixar aqui também o seu site, que é o www.tejon.com.br, para os ouvintes que estão ouvindo esse podcast, entrar em contato também para saber um pouco mais e querer também conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória. Olha, eu quero aproveitar e parabenizar muito o Climatempo. Eu admiro vocês de coração. O Magno é uma personalidade admirável. Vocês têm um trabalho genial. Vocês têm uma reputação, um respeito quando a gente fala de qual é o portal mais acessado pelos produtores. Encontramos lá a Climatempo. Vocês têm respeito, reputação, e fico muito feliz pelo desenvolvimento da ideia aí do podcast, do AgroTalk, que é genial. Um abraço a todos vocês e os seus internautas e ouvintes, eles estão muito inteligentes. Muito obrigada, Tejon. Até a próxima. Até, obrigado.